A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Wesley. A gente está gravando esse vídeo para estar apresentando para vocês, para os coordenadores, tá? O projeto Liderança Criativa. Esse projeto ele foi pensado a fim de auxiliar, a fim de ajudar os coordenadores no dia a dia do seu trabalho com os jovens, certo? Obviamente a gente sabe que os irmãos têm mais experiência com liderança do que a gente, né? Mas no dia a dia, nos encontros com jovens, a gente sente falta de fazer algo diferente, né? De fazer algo criativo a fim de chamar a atenção dos jovens, criar um ambiente mais alegre, né? Mais feliz, com brincadeira, com dinâmica. Então a gente pensou nesse projeto para estar auxiliando os coordenadores que assim desejarem no seu dia a dia, tá certo? Esse projeto de liderança criativa ele foi pensado, idealizado por mim, o auxiliar irmão Wesley, e também com o nosso coordenador da UJAD, irmão Rafael. A gente pensou nesse projeto e a gente colocou assim como ponto principal a criatividade, né? Aqui na palavra do autor na revista, você já está com a sua revista em mãos, né? Que foi entregado na reunião. O autor escreve, né? Dizendo que a criatividade, né? Uma boa ideia, ela pode mudar a história de um departamento. E eu acredito muito nisso. Eu acho que uma boa ideia, inspirada pelo Espírito Santo, né? A criatividade vem de criar e de atividade, ou seja, não basta criar, tem que agir. Então você cria e depois você age, atividade, a fim de que aquilo venha a se tornar na prática, né? A ser feito na prática. Então, eu acredito que a criatividade, uma boa ideia, ela muda, ela pode mudar a história de um departamento, certo? Também na palavra do autor, você está aí com a sua revista em mãos, acompanha comigo, o autor também vai dizer que nada impede que um líder ele venha a ser amado. Eu acho que a criatividade, ela vem justamente para ajudar um coordenador a ser amado, certo? É muito diferente um jovem ele trabalhar junto com um coordenador que ele ama, que ele gosta, do que um coordenador que ele não ama e que ele não gosta, certo? Então, você vê isso na prática, quando você vai pedir algo para um jovem, se você não tiver carisma, se você não tiver ali o carinho daquele jovem, dificilmente você vai conseguir tirar 100% daquele jovem em função daquele projeto que você está idealizando, tá certo? Então, essa apostila, ela tem 40 tópicos, tá bom? Você vai acompanhando aí comigo, tá certo? Ela tem 40 tópicos. Entre esses 40 tópicos tem ideias que você pode estar utilizando com o seu departamento. Tem opiniões, certo? A respeito sobre coordenação, algumas opiniões que podem vir lhe ajudar no dia a dia com os jovens. Brincadeiras e dinâmicas que já existem, mas foram adaptadas para ser utilizado com o seu departamento com temas bíblicos, tá bom? E nós vamos ponto a ponto falando, certo? Talvez eu não fale todos os pontos, mas os principais eu vou estar falando, tá bom? O primeiro é o Projeto Reage. Esse Projeto Reage ele foi idealizado pelo presbítero irmão Ramon, juntamente com a sua esposa Camila, aqui na De Armador. Esse projeto consiste em os jovens, uma vez por semana, se reunir na casa de um dos jovens, certo? Então, naquela reunião, um jovem vai ficar responsável por trazer a palavra. Naquela reunião vai ter um estudo bíblico. Naquela reunião, os jovens vão levar violão, que a gente vai cantar lá. Lá vão ser feitas brincadeiras e dinâmicas, certo? Brincadeiras quebra-gelo. Algumas brincadeiras, inclusive, que eu vou apresentar para vocês na revista, que consta aí na sua revista. Por quê? Porque eu acredito muito no poder da convivência, né? A gente tem a ideia de que as outras pessoas, elas não são acessíveis. Às vezes tem alguém que tem uma ideia de que fulano é boçal, é só porque você não tem convivência. Então um grupo de mocidade que convive e é um encontro saudável, que não é pesado, que tem brincadeira, que tem dinâmica, isso é importantíssimo para o dia a dia, tá certo? Daquele grupo. O ponto de número 2, ele fala a respeito do plano de saudação para culto de aula, certo? Quem é professor, e deve haver algum coordenador que é professor, vai saber que para você dar sua aula, você tem que apresentar um plano de aula, certo? Aí dentro do departamento, a gente tem aquele jovem que ele não quer pregar, ele não quer dar uma saudação na igreja, ele não canta, ele é muito tímido, ele recebe uma oportunidade, ele não quer receber, às vezes quando ele quer, ele apenas lê um versículo. Todos os departamentos têm isso. Então, no ponto de número 2, a gente elaborou um plano de aula
Para quê? Para você apresentar, para você entregar para o jovem, para ele se preparar durante um mês, certo? O culto de jovem só é uma vez por mês, então aquele jovem vai ter um mês para ele preencher o seu plano de aula, para quando for no dia do culto de jovem, ele utilizar o plano de aula para ele dar a saudação dele. Então lá no plano de aula vai ter o versículo. Qual é o versículo que ele vai usar? Eu vou usar esse versículo aqui. Aí no plano de aula tem, quem é o autor do versículo? Olha, é Paulo. Qual é o tema principal do que o Paulo está falando? Vamos dizer que Paulo está ali em Coríntios. Olha, Paulo está falando sobre amor. Qual é o resumo do versículo? Olha, o Paulo está querendo dizer isso, isso e isso. Qual é a aplicação nos dias de hoje? Olha, o que Paulo está querendo dizer isso e isso. Hoje em dia nós podemos tirar que nós temos que amar as pessoas, temos que amar inclusive nossos inimigos. E aí a pessoa vai e coloca seu nome. E a pessoa vai passar 30 dias estudando o seu plano, para quando for no dia do culto, essa pessoa que é introvertida, ela tenha pelo menos a capacidade de ler o versículo, dizer quem é o autor, falar sobre o tema principal, resumir o versículo e aplicar esse versículo nos dias de hoje. Então, é um plano de saudação, é uma espécie de plano de aula, mas é um plano de saudação, a fim de que esse jovem que tem dificuldade de falar nos cultos, ele já consiga, em todo culto de jovem, pelo menos trazer ali uma saudaçãozinha de 1 ou 2 ou 3 minutos, certo? O ponto de número 3, mantenha os jovens ocupados. Todo bom coordenador sabe disso, que os jovens têm que se manter ocupados. Então, divida funções, né? Você tem aqueles jovens ali que são regentes, mas coloca um jovem ali para cuidar do caixa da mocidade, coloca um jovem ali para cuidar da mídia, das redes sociais da mocidade, coloque outro jovem para cuidar da decoração dos cultos, ou seja, bote responsabilidade, coloque algo, alguma função para os jovens empenharem dentro do departamento, certo? Todo jovem que trabalha no departamento, ele se sente importante, certo? E você não pode excluir ninguém. Então, coloque funções, delegue funções, obrigações para todo mundo do departamento. Mantenha todo mundo ocupado, tá certo? Essa é uma das dicas aqui da revista, tá certo? O 4, peça teatral. Geralmente peça de teatral não é tão fácil, porque vai depender do seu departamento, né? Tem departamentos, tem grupos de jovens que os jovens não são tão extrovertidos, mas peça teatral bíblica, certo? É uma ótima opção. Introduza comédia nas peças teatrais, a fim de que o departamento venha ali participar, dar risada, aprender, tá certo? Tudo isso é importante para o departamento de jovens. Ponto número 4. Cinema jovem e filme amador. Primeiro, cinema, um filme bíblico, pipocazinho, um refrigerante, na casa de alguém ou na igreja mesmo, tá certo? E grave os seus próprios filmes, certo? Eu tenho experiência aqui no Armador que a gente já gravou 2 filmes, certo? Todos 2 de comédia, filme bíblico, mas introduzindo comédia, e a gente só assiste entre nós, a gente não publica. Gera muita brincadeira, muita risada, as pessoas se aproximam, aprendem junto, fortalece aquele grupo, tá certo? Ponto número 5, festa do pijama feminino ou acampamento de moças. Esse daí é para aquele coordenador que é casado e a sua esposa ela quer fazer um trabalho voltado só para as meninas, certo? Então, festa do pijama, escolhe a casa de uma das meninas, faz uma festa do pijama, lá vai ter estudo bíblico, vai ter oração, vai ter brincadeira, vai ter comida, tá certo? Vai ter uma alimentação. Então, você pode utilizar dinâmicas e brincadeiras, que inclusive existe algumas aqui na apostila, tá certo que você pode estar utilizando também na festa do pijama feminino. Por que é que eu não coloquei para homens? Porque os homens não vão fazer festa do pijama, né? Isso é uma coisa mais feminina, certo? Mas se você conseguir fazer no seu departamento, amém. 6, decoração por tema. Obviamente, esse é um tema que você tem que tratar com o seu pastor, certo? Mas quando o culto tem um tema, você vai observar, por exemplo, em culto da família, em culto de criança. Quando o culto tem um tema, vamos lá, é sobre a Arca de Noé. Então as pessoas decoram a igreja naquele tema, certo? Se você conseguir fazer isso no seu culto de jovens, isso é bom. Isso é bom, por quê? Porque você vai colocar as meninas para trabalhar, vai colocar os rapazes para trabalhar, eles vão se sentir parte, eles vão se sentir útil. Então, se você conseguir fazer um culto de jovem que tenha tema, e você conseguir delegar função para os jovens, decorar a igreja naquele tema, certo? Tudo em conformidade com o seu pastor. Quer dizer, se o culto é num domingo, quer dizer, você conseguiu colocar os jovens para passar o domingo de manhã ou o domingo à tarde decorando a igreja, eles juntos ali, conversando, fazendo a obra de Deus.
tá certo? Então, manter os jovens ocupados é importantíssimo e decorar por tema é muito importante. Então, as suas reuniões, por exemplo, se você for fazer um reage, faz um reage por tema. Então, a quinta-feira vai ser sobre o Antigo Testamento. Então, você traz dinâmica sobre o Antigo Testamento, você vai trazer estudos bíblicos sobre o Antigo Testamento, louvores sobre o Antigo Testamento e decoração também sobre o Antigo Testamento, se for possível, tá certo? 7. O líder puxa a sardinha para sua panela. Todo líder puxa a sardinha para sua panela. Às vezes tem um líder que ele é diácono da igreja, e ele dirige muitos cultos na igreja, às vezes ele é presbítero da igreja, às vezes ele é um líder de outro departamento, um líder de missão, e ele não dá oportunidade para os jovens. Então, se você é líder de jovem, você desempenha outra função na igreja, está dirigindo um culto ali no dia de domingo, no sábado, dê oportunidade para os seus jovens, priorize os seus jovens, puxe a sardinha para a sua panela, certo? Não deixe os seus jovens ter oportunidade só no culto de jovens uma vez por mês, não. Se você tiver outra função na igreja, que você dirige culto, e você tiver condição de puxar a sardinha para sua panela, puxe, certo? Coloque os seus jovens para estar atuando, tá bom? 8. Grupo de WhatsApp. Cada jovem traz uma saudação no grupo. Então você pega aí o seu grupo de jovens, tem 15 jovens. Olha, o dia 1 é a Maria, o dia 2 é o Fernando, o dia 4 é a Daniele, e todo dia fica alguém responsável por trazer ali uma saudação, um devocionalzinho no grupo. Manter o grupo em movimento é importantíssimo, né? A gente sabe que todos nós, coordenadores, sofremos com esse negócio de a gente mandar mensagem no grupo e ninguém responder, tá certo? 9. Ponha um homem de Deus na direção de uma oração dos jovens em momentos específicos. Isso aqui para mim, irmãos, é essencial. Certo? Existem coisas que o coordenador ele pode falar, mas tem coisas que Deus quer usar alguém de fora para falar. Existem coisas que o coordenador quer resolver, mas aquilo ali está fora da alçada do coordenador. Mas Deus quer usar um homem de Deus de fora para fazer isso. Você não vai fazer sempre, mas se você puder fazer, quando fizer uma oração com jovens, trazer alguém que não é da sua igreja, aliás, da sua igreja local, da sua mesmo ministério, alguém usado por Deus, cheio do Espírito Santo, faça um trabalho de oração, rebole esse homem de Deus no meio desses jovens aí, Deus vai usar, Deus vai falar, Deus vai resolver problemas que você não pode resolver, Deus vai falar com pessoas que, se você falasse, alguém ia dizer assim, não, é porque ele está sabendo, não é porque isso aí ele sabe, ele está puxando no meu pé. Então, coloque um homem de Deus na direção de Deus no meio da oração dos jovens em momentos específicos. Também não pode ser direto, não pode banalizar, tá certo? Outra coisa, gincana bíblica, perguntas e respostas. Eu lembro que aqui no Armador a gente fez um louvor que foi do lado de fora da igreja, nós fizemos fogueira, tinha comida, depois teve brincadeira, perguntas e respostas com torta na cara, umas tortazinhas que a gente fazia, tá certo? Então tudo isso aí você pode estar introduzindo na gincana bíblica. Estudos bíblicos, seminário bíblico. Olha, esses jovens aí, eles estão cansados de apresentar seminário nas escolas, certo? Hoje em dia está cada vez mais comum a apresentação de seminário nas escolas. Você pega um tema, cartolinazinha e vai explicar. Nos seus encontros de jovem, no Reage, divida em grupos e faça eles apresentar seminário, certo? Às vezes jovens na igreja dizem assim, não, eu não quero falar, eu não tenho disponibilidade para falar, eu sou envergonhado, mas na escola ele apresenta seminário, ele fala em público, entendeu? Então, o que falta é só exercitar. Então, vamos exercitar os seminários nos nossos encontros de jovens, sempre em grupo, que aí todo mundo ri, se anima e aprende mais da palavra de Deus, tá bom? Ponto de número 12. Eu estou falando rápido, mas vocês vão pausando os vídeos e vão aqui acompanhando na sua revista ponto a ponto. 12. Perguntas no papel. Sempre ouça os jovens. Coloque uma caixinha lá na sala dos jovens, na reunião dos jovens, para os jovens colocar ideias que eles tenham para o departamento, para eles colocar algo que eles não estão gostando, ou elogiar aquilo que eles estão gostando, tá certo? Porque às vezes o jovem quer falar, mas não quer dizer que é ele, tá certo? Ele não quer se comprometer. Então, coloque essa caixinha secreta para eles colocar lá ideias, perguntas, dizer aquilo que eles estão gostando, que eles estão gostando. Quero dizer para os coordenadores, você não é perfeito. O seu trabalho não é 100%. E às vezes alguém está vendo uma coisa clara do seu lado que você não está vendo. E a arrogância, a prepotência de achar que você é o dono da verdade e que o seu trabalho está perfeito e que a opinião das pessoas que estão ao seu lado não importam, isso vai levar o seu departamento à falência. Então, todo bom líder sabe identificar que o olhar do outro, às vezes, está mais claro do que o seu próprio olhar, tá certo?
13, amigo crente. É igual ao amigo secreto, só que amigo crente. Em vez de você dizer as características físicas, você vai dizer as características espirituais dessa pessoa. Você vai dizer, olha, eu tirei o meu amigo crente, ele é alguém que é muito paciente, ele é alguém que conhece muito a palavra de Deus, louva muito bem, tá certo? Então a ideia é mais ou menos essa. 14, competição fotográfica. Lá no grupozinho do WhatsApp, você vai colocar assim, olha, nós vamos fazer uma competição aqui, quem vencer vai ganhar uma caixa de chocolate. Você vai tirar uma foto autoral, você mesmo vai tirar uma foto no seu celular, que nessa foto revele a grandiosidade de Deus, a grandeza de Deus. E a foto que mais revelar a grandeza de Deus vai ganhar. Então os jovens vão por aí tirar foto da paisagem, do céu, da lua, do sol. Vamos procurar uma fotografia bonita para demonstrar a grandeza de Deus, certo? E todo mundo vai mandar no grupo e vai ter aquela competição. Você pode fazer um sistema ali de votação. Tudo isso também vai gerar ali muita risada e vai gerar também um olhar clínico para a criação de Deus, sabe? Para a gente valorizar a criação de Deus, para a gente valorizar a Deus, tá bom? Tá no ponto 14, tá certo? Competição fotográfica. Eu não tô lendo, tá certo? Tô explicando assim bem por cima para você estar olhando. Aí nós vamos para dinâmica, brincadeira para ser utilizada nos encontros do departamento. O 15, jogo de pergunta e resposta bíblica, passa ou repassa, certo? Isso aí os irmãos já sabem como é, já compreendem como é essa brincadeira de jogo de pergunta, de passa e repassa, tá bom? Você pode estar colocando também aqui uma caixinha com perguntas, um hino tocando. Quando o hino parar, a pessoa que está com a caixinha, põe a mão na caixinha, pega a pergunta bíblica e tem que responder. Errou, paga uma prenda ou sai, não sei, você pode usar a sua criatividade, tá bom? 16, quem sou eu? Promover descontração, e testar os conhecimentos dos participantes sobre personagens bíblicos, né? Por exemplo, como fazer? Quem sou eu? Também pode ser adaptado para grupo de jovens evangélicos. Como? Vocês vão ver que na revista vai ter as figurinhas, certo? Então, você vai pegar uma imagem aqui que só de você observar, claramente ele é Moisés, porque ele tem um cajado, ele tem ali as tábuas da lei. Você vai pegar uma fitazinha, um adesivo, uma coisa e coloca na testa da pessoa. A pessoa que está com aquela figura na testa, ela não sabe qual é o personagem. Então ela vai perguntar para os demais, quem sou eu? Vamos dizer que eu estou aqui com a imagem de Moisés e eu estou querendo descobrir. Então eu vou dizer para o grupo, olha, eu estive na barriga de um peixe. Aí eles vão dizer, não. Eu abri o mar vermelho, eles vão dizer sim. Aí, eu sou Moisés. Pronto, ganhou o ponto, ganhou ali a premiação, um bombonzinho de chocolate e tal. Então, se você ler aqui melhor o 16, você vai compreender bem melhor de como se trata, tá bom? Estou bem resumindo. Então, pode ser que personagem bíblico eu sou, que animal eu sou, que espécie de fruta que fruta eu sou, que tipo de carro eu sou. Então, tem inúmeras formas de você fazer essa brincadeira, tá bom? 17, 2 verdades e uma mentira. Né? Então, você vai fazer a seguinte brincadeira, a seguinte dinâmica. Você vai mandar um jovem contar 2 verdades e uma mentira, e o resto do grupo vai ter que descobrir, das 3 coisas que ele disse, o que é verdade e o que é mentira. Tá certo? E aí no final, né, você vai pegar o seguinte, você vai falar como é importante nós falarmos a verdade, né? O quão ruim é o pecado da mentira, as consequências da mentira. Então você se utiliza da dinâmica da brincadeira para você introduzir um tema que você quer falar sobre verdade, sobre mentira, tá certo? 18, telefone sem fio. Leva os participantes a refletir sobre o perigo da fofoca e das distorções bíblicas. Então você pega uma fila de 20 pessoas, você diz uma informação para alguém no primeiro, uma informação meio distorcida, aí cada um vai repassando essa informação. Você vai perceber que quando chegar no final, a informação está diferente daquela que você disse no início. Aí você já vai introduzir a questão da fofoca, você vai pregar contra isso, você vai dizer que as pessoas aumentam, as pessoas exageram, as pessoas mentem, entendeu? 19, qual é a música? Quebrar o gelo entre os participantes, certo? Qual é o material? Um aparelho reprodutor de som, um celular, uma caixinha, tá certo?
Como fazer? Você divide o grupo de jovens em 2 ou 3 equipes. Feito isso, reproduza de 5 a 10 segundos da música cristã que tocam com frequência na igreja. Então você pega uma música, reproduz ali o iniciozinho dela, bem pouquinho, 10, 20 segundos, fecha e pergunta qual é a música. Então você pode pegar ali um sino, você pode botar um sino ou até mesmo um chocalho assim com a corda para o grupo que souber qual é a música correr para tocar ali o chocalho, tá certo? Então você faz ali uma brincadeira divertida, com temas bíblicos, com perguntas bíblicas. Eu acredito que pode ser bem interessante para o seu departamento, tá certo? Qual é a música? Não é nem pergunta, qual é a música? A pessoa vai lá e diz qual é a música, qual é o hino, tá certo? Ou então o hino para e a pessoa tem que continuar o hino. Isso aí já é mais para o karaokê, que eu vou já falar um pouquinho sobre isso, tá bem? 20. Qual é o versículo? Prepare antecipadamente sequências de imagens que contêm elementos encontrados em determinadas passagens ou versículo bíblico. Tá certo? Ó, no 19, você vai encontrar, aliás, no 20, você vai encontrar essas imagens, certo? Essas imagens, elas fazem referência a um versículo bíblico. Olha, você tem uma lâmpada, uns pés, uma Bíblia, uma estrada. Você tem aqui, deixa eu ver, um varal de roupas, sal, fogo e alguns tijolos. Então, essas imagens fazem referência a algum versículo. Então, você mostra a imagem, que versículo é esse? Então, eles vão ficar pensando, meu Deus, o que é que essa lâmpada tem a ver com este sal? Que isso aqui está apontando para um versículo, que versículo é esse? Então, eles vão poder abrir a Bíblia, vão buscar, tá certo? Outra brincadeira também que pode ser utilizada é qual é o animal que eu sou, certo? Aí tem as perguntas. Sansão encontra mel. Aí qual animal que eu sou? Pedro nega Jesus. Que animal é que eu sou? Quer dizer, esse contexto dessa pergunta está fazendo alusão a um animal. Que animal é esse? Então, Pedro nega Jesus. Tem um animal aqui introduzido nesse contexto. Qual é? É o galo. Então, é uma brincadeira também que pode fazer para todo mundo rir, tá bom? 21. Casa pegando fogo. Isso aqui é para promover reflexão, tá certo? Pede os membros do grupo, imagine um cenário. A casa deles está pegando fogo, tá certo? E pede eles para entrar na casa e coletar 3 ou 4 artigos que ele deseja salvar. Ou seja, se a tua casa estivesse pegando fogo, jovem, e tu pudesse entrar nela para salvar 4 coisas, o que tu salvaria? Certo? Que coisas? Aí quando ele dissesse, aí vamos refletir sobre isso, certo? Essas 4 coisas, elas vão fazer alusão àquilo que é importante para você, aquilo que tem valor, certo? E às vezes o camarada, vou pegar um videogame, às vezes, vou pegar minha TV, mas não pegou a Bíblia. Então, aquilo que ele pegou faz alusão àquilo que ele valoriza. Então, você vai usar daquela brincadeira para trazer uma reflexão a respeito sobre aquilo que nós damos valor, tá certo? 22. Completar a frase, certo? Você pega um quadro, ali numa brincadeira, numa reunião, você pode fazer a brincadeira da forca com palavras bíblicas, você pode colocar uma frase bíblica e dividir em grupos, e aquele grupo, sem a Bíblia, sem usar a Bíblia, vai ter que completar aquele versículo, tá certo? 23. O pecado que nos faz cego, é outra brincadeira, tá certo? Para que é que precisa? Mostrar como o pecador bloqueia a nossa visão. Mostrar como o pecado bloqueia a nossa visão. É para isso que serve a brincadeira, tá certo? Como fazer? Espalha objetos não cortantes, certo? Como bola de papel amassado, peças de Lego pelo chão. E em seguida vem participante com a célula com um pano escuro. Ou seja, aí vem alguém com um pano aqui no rosto, certo? E você entrega para aquela pessoa ali uma pá, uma vassoura para ela catar o lixo da casa, certo? Sem poder enxergar, o participante fica perdido e ele não consegue catar nada. Ele não consegue catar o lixo, ele não consegue limpar a casa, certo? E aí você vai trazer a reflexão. É isso que o pecado faz conosco, deixa a gente cego. A casa está suja, tem alguma coisa errada e a gente não consegue enxergar o que é que está de errado. A gente não consegue limpar, a gente não consegue sair daquela situação, certo? Então o número 23 vai tratar sobre isso, tá certo? 23? Isso. O 24 vai falar sobre jogos e brincadeiras tradicionais, certo? Esse daqui repetiu o 23 2 vezes. Eu não sei se na revista de vocês está repetido 2 vezes também. Mas eu estou agora em jogos e brincadeiras tradicionais. Pode ser o 23 ou o 24, certo? Jogos e brincadeiras tradicionais.
Você pode, em um retiro de jovem, por exemplo, utilizar das brincadeiras tradicionais, como o quê? Corrida de saco, cabo de guerra, jogo da cadeira, estourar balão e variações, certo? Como amarrar o balão no tornozelo, caça-tesouro, corrida, salto, distância, pega-pega, queimado, jogo da onça, cola. Quer dizer, em um retiro de jovens, as brincadeiras tradicionais elas podem ser todas utilizadas e adaptadas dentro do seu departamento. 25, virando pelo avesso. Primeira coisa, você organiza o grupo em ciclo e peça que ele fique de mãos dadas. Eles vão ficar de mãos dadas, só que de costas, assim, para um para o outro, tá certo? Peça para que os participantes tenham que voltar-se para dentro da roda. Eles vão ter que se virar para dentro da roda. Então vai ser uma confusão. Eles fazendo aqui o jogo, entendeu? Vão ter que trabalhar em grupo para poder todo mundo se virar para dentro da roda de novo. Isso vai trabalhar ali o trabalho em equipe, tá certo? Outra coisa é a mímica. Não vou explicar a mímica porque todo mundo conhece. Então você pode chegar para um jovem e dizer, olha, um personagem bíblico, ele vai dizer Moisés. Então através da mímica ele vai ter que demonstrar para os outros jovens que o personagem bíblico é Moisés, certo? Ele vai dizer ali, uma brina, ele vai fazer a mímica ali a fim de que os jovens venham tentar compreender, tá bom? 26, danças engraçadas. Danças esquisitas são sem algo totalmente engraçado, mas sabe o que é mais engraçado que dança esquisita? Tentar imitá-la. Essa dinâmica, como tal, certeza proporciona muita risada entre os participantes. Essa dinâmica vai depender muito se o seu departamento é extrovertido ou não o suficiente, tá bom? 27. Dinâmica para jovens, divertidas, semelhanças, certo? Por mais diferente que nós podemos parecer, todos nós possuímos algo em comum uns com os outros, certo? Essa dinâmica, além de trazer uma reflexão, é uma excelente maneira divertida de descontração para quebrar gelo, certo? Passo a passo da dinâmica, estou no 27, tá? Primeiramente, os participantes são divididos em grupo de 3 convidados e a buscar pelo menos 2 ou 3 coisas em comuns. Então, o jovem vai ter que dizer, olha, assim como o Fernando é calmo, eu sou calmo também. Ele é uma pessoa muito cuidadora, muito gentil, eu também. Ou a Fernanda, ela é amorosa igual a Maria, então você vai tentar fazer conexões, certo? Entre os jovens de coisas que são semelhantes, certo? Entre eles. Essa é uma forma divertida de quebrar o gelo. Observação, você pode criar uma variação onde os participantes vão apontar no outro semelhança com um personagem bíblico. Então, por exemplo, quem é aqui que é amoroso como Paulo? Aí você pede para alguém dizer, olha, quem é aqui no grupo aqui é amoroso como Paulo? Quem é que aqui é zangado igual Pedro? Então você vai fazer associações entre o seu departamento e personagens bíblicos. Isso vai ser divertido, né? Por exemplo, quando você fizer, olha, quem é aqui que é sábio como Salomão, né? Ou quem aqui é forte como Sansão, né? Então vai ter brincadeiras, né? Alguém vai dizer que o Sansão é alguém bem magrinho do grupo, fraquinho. Então vai existir essas brincadeiras e é bom que exista. 28. Balas, dinâmico para jovem, divertido, certo? Primeiramente forma um círculo. Aí o que é que você faz? Eles vão ter que chupar uma bala, um bombom, certo? Só que não poderão usar suas mãos para desembrulhar a bala. Certo? A bala aqui em cima da mesa, ele vai ter que, sem as mãos ali, desembrulhar a bala, certo? Os participantes vão ficar pensando como fazer isso. É interessante colocar a bandeja no chão e alguns participantes até pegando a bala com a boca e tentar embrulhar na boca, desembrulhar, certo? Espera-se que eles se ajudem. Um participante pegue a bala com as mãos e desembrulhe e coloque na mão do outro. Então, quando terminar isso aí, você vai falar a respeito de, olha, como a gente precisa um dos outros. A Bíblia diz que é melhor andar 2 do que um só, porque andando a 2, se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, você vai trazer esse versículo. Você vai falar a importância sobre ter amigos, a importância sobre ter amizade, a importância sobre ajudar as pessoas, porque você vai precisar ser ajudado e na vida todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de alguém, tá certo? Então você vai sempre aproveitar a dinâmica e a brincadeira para introduzir um ensinamento bíblico, tá bom? O 30 é um quebra-gelo, certo? É também sobre ter algo em comum. O 36 lê aí, ela é só uma diversificação do que eu falei anteriormente. 31, personagens bíblicos. Estimular um maior envolvimento com a história dos personagens bíblicos. Como fazer? Dispõe os participantes em círculo e peça que a pessoa à sua direita cite um personagem bíblico cujo nome começa com a letra A. Então você vai começar a brincadeira, tá todo mundo em círculo. Personagem bíblico com a letra A. Aí a pessoa vai dizer...
Personagem bíblico, a letra B, o próximo, o C. Ah, não consegui, tem tanto tempo, não consegui. Opa, saiu, perdeu. Então, você vai, todo o alfabeto, todo mundo tendo que dizer o nome de um personagem bíblico, tá certo? Isso aí vai testar o conhecimento bíblico dos jovens, tá bom? 32, eu nunca. Como fazer? Você vai dispor os participantes em círculo e peça para que um deles se posicione no meio da roda. A pessoa deve estender 5 dedos e anunciar algo que nunca fez. Por exemplo, eu nunca viajei de avião. E em seguida os participantes que viajaram de avião baixam um dedo. Certo? Tá todo mundo aqui com seus 5 dedos, eu vou lá para a roda e digo assim, eu nunca preguei na semana pentecostal. Aí eles, eu nunca louvei o hino tal. Aí, entendeu? Aí quem perdeu aqui todos os dedos sai da brincadeira. Se você ler direitinho o 32, bem com calma que você vai entender, tá bom? Eu nunca. Porque eu tô acelerando aqui pro vídeo não ficar muito longo. 33, você troca. Essa brincadeira é aquela brincadeira que a gente vê em programa de TV. Você vai deixar alguém vendado, você tem aqui uma Bíblia para dar de presente. Olha, você troca essa Bíblia por essa banana estragada. Sempre use coisa engraçada, que é para fazer o resto do departamento rir. Aí ele com os olhos vendados vai dizer, troco. Aí, você troca essa banana estragada por esse bombom de chocolate? Ele vai dizer, não. Então, isso aí vai gerar risada no departamento, tá bom? É uma forma criativa de você estar quebrando gelo nesses encontros de jovens, tá certo? 35, os 7 dons do Espírito. Os 7 dons do Espírito você vai ter que ler bastante, mas basicamente é um amigo secreto. Aliás, você vai pegar uma caixinha com várias qualidades. Eu sou bondoso, eu sou inteligente, eu sou bonito. E você joga tudo na caixinha. Junto com essas qualidades, você vai colocar os 7 dons, né? Isso, na apostila só tem separado aqui, separado os 7 dons, certo? A ciência, o entendimento, a inteligência, a sabedoria, conselho, a fortaleza, a piedade, o temor de Deus, etc. E você coloca. Então, tirei aqui, amor. Ah, fulano é amoroso. Ah, eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Bondoso. Então, depois que todo mundo já tiver com as suas qualidades, você vai pegar os dons do Espírito, aquelas pessoas que têm os dons do Espírito, certo? E você vai, na verdade são 9. E você vai pegar aquelas pessoas que têm os dons, os frutos do Espírito, e vai presentear elas. E você vai pregar sobre isso. Olha, todo mundo aqui tem qualidades, mas essas qualidades aqui são mais importantes, que são as qualidades que são nos dadas pelo Espírito. Então, entendeu aí a ideia? 36, busque na Bíblia, certo? Como fazer? Escolha alguns versículos ou passagens na Bíblia e você vai dizer, olha, o versículo tal, busquem aí na Bíblia. Aí os grupos vão correr na Bíblia procurar aqui onde é que está aquele versículo que você falou, tá certo? 37, se hoje for o seu último dia, certo? Isso aqui também é para você refletir, certo? Introduzir vários temas, o fim do mundo, a morte, a vida cristã, a salvação, material necessário, só imaginação. Vamos lá, como jogar? Cada participante deve responder a pergunta, se você soubesse que Jesus iria voltar em 24 horas, como você passaria o seu último dia? Então você vai fazer essa pergunta jovem a jovem e você vai refletir sobre a resposta deles, certo? O que é que você faria no seu último dia? 38, aprender os 10 mandamentos, tá certo? Esse aprender os 10 mandamentos, ele é muito fácil. Você vai utilizar papéis, certo? Como brincar. Escreva cada um dos 10 mandamentos em um papel individual, depois misture com os participantes e eles vão ter que colocar em ordem, tá certo? Tem 2 variações aqui para você estar trabalhando sobre os 10 mandamentos, tá bom? Vamos lá para o 39, jornal anual. No final do ano, elabore junto com os jovens, certo? Faça um grande ateliê com os jovens, certo? Com cartaz, com figura, com folha, cola, tesoura, aquela bagunça toda, certo?
E faça o jornal anual das coisas que aconteceram durante o ano. Você vai pegar as fotos ali da Semana Pentecostal, dos trabalhos que vocês fizeram, do reais que vocês fizeram, e bota os jovens para trabalhar, bota eles para fazer, bota eles para escrever hino, para eles escreverem uma redação sobre o ano, para eles escrever um resumo de como é que foi o ano, para fazer ali um jornal, para vocês darem para os irmãos da igreja de vocês, para cada jovem ficar com o seu, para fazer um mural numa sala de jovens, se vocês tiverem, sobre como é que foi o ano, tá certo? É o jornal anual dos jovens. E o 40, e esse eu indico de verdade, assim, do fundo do meu coração para vocês, que é o karaokê de jovens, certo? Utilize, vídeos do YouTube que tem apenas o playback, mas tem a letra. Coloque na TV, ligue numa caixa de som e com o microfone. E os jovens vão cantar os hinos vendo na TV. Eu fiz isso aqui no departamento de jovens do Armador, irmãos. Foi uma graça, todo mundo riu muito, foi muito divertido, certo? Aproximou, os jovens criaram laços de amizade. Foi um momento assim bem especial, certo? E você pode estar fazendo várias variações sobre como vai ser esse karaokê de jovens, certo? Você pode fazer que a música está tocando, aí você está com um grupo de 4, o hino está tocando, aí quando tocar o sino, aí você tem que passar o microfone para o outro, a outra tocou o sino, você passa o microfone para o outro. Então existem muitas variações que você pode estar utilizando, certo? Sobre o karaokê de jovens. Então a ideia, certo, dessa apostila é que você venha ter subsídio, venha ter ideias, venha ter brincadeira, venha ter dinâmica para você utilizar no dia a dia do departamento de jovens, tá bom? A gente sabe que nem todo mundo se interessa, a gente sabe que às vezes alguém acha que é besteira, que é bobagem, mas esse trabalho foi colocado no meu coração e no coração do irmão Rafael pelo Espírito Santo. E se você também sentiu que é de Deus e você quiser utilizar no seu dia a dia, você quiser que essa apostila venha somar no seu dia a dia, fica aqui esse projeto, tá bom? Para você estar utilizando ele, tá bom? Então, que o seu departamento seja uma liderança bem criativa, cheia de ideia, de brincadeira, de opinião, de dinâmica, cheia de alegria. Que o seu departamento venha prosperar, que Deus venha multiplicar o seu departamento de jovens local e que Deus venha te usar ainda mais na sua obra. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do irmão Rafael, é o desejo da Ujade, e eu agradeço aqui em nome de Jesus, a paz do Senhor, amém.